Boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente, me apresentando aqui, tá? Sou um profissional de marketing, Douglas Anjos. Também trabalho com documentação digital aqui na Mapdata. E hoje eu vou estar literalmente falando um pouco aí sobre o Photoshop e esse incrível mundo aí, né, da pintura digital, com esse incrível programa. Também sou especialista Adobe aqui na Mapdata e simplesmente amo tecnologia. Então, tudo que está envolvido aí no mundo tecnológico, eu normalmente estou por dentro e estou sempre acompanhando, tá? Vamos falar hoje sobre a introdução, literalmente, à pintura digital. Qual é os termos básicos que a gente deve acompanhar antes mesmo de tentar fazer alguma pintura, algum retrato, autorretrato e por aí vai. Beleza? Bom, a primeira ideia, ela sim, mesmo sendo uma pintura digital, ela sim pode vir do papel. Então, a partir do momento em que você já tem uma boa prática de desenho no papel em si, você pode tirar uma foto ou até mesmo usar o aplicativo Adobe Capture, que você consegue transportar o desenho que você já fez no papel para dentro do Photoshop e ir retrabalhando ele digitalmente. Beleza? Bom, você literalmente precisa, assim como no papel ou até mesmo nas telas, né, de pintura, você precisa transmitir sua visão artística. Então você não pode perder o foco da sua visão artística. Seja ela voltada para estilo mangá, estilo pintura a óleo, também aquarela. Então você não pode perder a sua visão artística só porque é um modelo de pintura digital. Porque sendo uma pintura digital, ela também consegue imitar textura de tela, textura de papel, ou até mesmo os brushes que você utiliza podem imitar também a aquarela que você utiliza nos pincéis, misturando a tinta com um pouco de água. Beleza? E você precisa ter a sua própria identidade de seus desenhos. Então, como é o perfil dos seus personagens, da sua parte ambiental, né, de como é todo o environment da sua pintura. Então, você tem que ter sua própria identidade. Mas, afinal, quais as razões para pintar digitalmente, né? Então, a gente tem aí a facilidade de lidar, né, com camadas dentro do Photoshop, o que permite que a gente não perca muito o trabalho e consiga fazer não um retrabalho, desculpa, consiga refazer qualquer coisa que a gente tenha errado ou queira corrigir de maneira separada, sem perder literalmente todo o escopo da nossa imaginação. Beleza? Então, bom, Photoshop, qual a razão para usar ele? Simplesmente porque ele é o melhor software de edição de imagem e até mesmo pintura que a gente tem no mercado hoje, tá? Muita gente fala, mas o Photoshop talvez ele seja muito parrudo para o que eu quero fazer de pintura digital. Será? Porque assim ele se torna mais fácil ainda a sua pintura, né? Você concretizar a sua pintura e você termina mais rapidamente, podendo fazer outros trabalhos posteriormente, tá? As melhores brushes sempre rodam no Photoshop, então já é outro meio básico aí para sempre se estar utilizando o Photoshop para pintura. E também a gente tem as paletas de cores e configurações que se adequam a você. Então você consegue configurar praticamente tudo. Inclusive, se você tem uma mesa digitalizadora aí, por exemplo, da Wacom, você consegue configurar ela especificamente para o Photoshop, né? Como, por exemplo, deixa eu já puxar aqui, ó, a propriedade da minha mesa gráfica. Eu tenho já o programa Photoshop aqui, que ele tem especificação de caneta, funções específicas para o Photoshop. Então, não é somente um software de edição, é o software, beleza? Então, por isso que hoje a gente vai estar bem incluso aí no Photoshop. Bom, criando o documento. Antes mesmo de sair criando, abrir o Photoshop, vou até deixar ele abrindo aqui. Só puxar ele aqui rapidinho. Photoshop. Enquanto ele carrega. Bom, como que a gente vai criar literalmente o documento aqui para a gente? Ele vai ser digital ou você precisa imprimir? Então, é muito importante esse primeiro passo. Se ele vai ser digital, você não precisa criar literalmente nos perfis de cores do CMYK, que é literalmente para impressoras. Então, você trabalharia apenas com vermelho, verde e azul, né? São os 3 canais de cores utilizados aí por telas, tá? E nessa brincadeira, se você pensa, eu vou imprimir, você utilizou RGB e utilizou, por exemplo, uma cor especial, normalmente são cores que utilizam o canhão de luz do seu computador, né?
ou do seu monitor, isso quer dizer que a impressora não vai conseguir reproduzir essa tintura, beleza? Então ele vai perder a vida, o brilho da cor em si. É por isso que muitas vezes quando você começa a trabalhar e precisa transformar de RGB para CMYK, você não vai conseguir 100%, porque o RGB ele tem o brilho, né, o gama das cores embutidas. E aí você vai precisar, por exemplo, de uma cor Pantone, você vai precisar de uma cor especial e isso vai encarecer muito a sua impressão. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado na criação. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o Photoshop. Na hora que você cria aqui um novo documento, eu vou criar um novo documento de 1500 por 1500. E cadê? Aqui, ó, em modo de cor, você vai escolher qual o tipo de modo que você vai trabalhar. O correto, se for para canhão de luz, ou seja, reproduzido em telas de smartphone, no seu Instagram, no seu Facebook, ou até mesmo no seu site, é o nosso querido RGB. Se você for imprimir, eu vou imprimir porque eu quero que seja feito um retrato pequeno ou grande, né, da minha arte. Então aí você já migra para o CMYK, porque será necessário uma impressão, né, dessa sua obra, beleza? Então, muito cuidado com esses dois carinhas aqui. Hoje eu vou criar literalmente uma arte para PC. Eu vou postar no meu Instagram, vou postar no meu Facebook e já vou estar feliz. Não é para impressão. Logo em seguida, né, vamos voltar aqui rapidinho. Qual o tamanho e densidade de pixels? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não adianta você querer imprimir, por exemplo, em uma fachada de um prédio gigantesco, ninguém vai ver os milhões de pixels que contém aquilo. Um bom exemplo também é um outdoor. Se você quer desenhar para um outdoor, não importa muito a densidade de pixel. Porém, se você vai fazer para uma revista, aí importa. Então, quanto mais próximo as pessoas estão da sua arte, mais elas conseguem ver os pixels impressos. Ou, na hora da impressão, chamados por pontos por polegadas, né? Que é o DPI. Beleza? Então, muita atenção a isso. Onde que fica isso, Douglas, no Photoshop? Então, está criando o documento, ele vai estar aqui, ó, resolução. Então, se for para impressão, a resolução ideal em pixels é 300. Se for para internet, você pode fazer com 150, sem problema algum. Beleza? O que isso também implica na usabilidade do Photoshop? O arquivo vai ficar mais pesado, com certeza, porque você está aumentando o número em si de pixels. Então, maior processamento. Douglas, eu não sei o que fazer o Photoshop. Eu tenho uma placa de vídeo super potente, eu tenho 16 GB de memória RAM, mas ainda assim o meu Photoshop continua lento. O que acontece? Gente, Photoshop trabalha muito, tipo, muito com o HD. Não é muito. Ele sim, utiliza memória RAM e tudo mais, só que ele gera boa parte do seu trabalho no HD. Então, se você não tem um SSD, mesmo você tendo a melhor placa de vídeo do mercado, a melhor memória RAM, um i7 de última geração, ele vai lerdar, porque ele está sendo limitado pelo HD, tá? Então, muita atenção a isso. Um SSD vai mudar a sua vida, literalmente, aí dentro do Photoshop, tá? Bom, logo em seguida, então voltando lá para a nossa apresentação, eu já até falei aqui sobre os arquivos grandes podem comprometer a execução do Photoshop, então depende muito da sua RAM, placa gráfica ou um SSD, tá? Bom, depois de criar aqui o documento, então vai ser 1500 por 1500, eu como pessoa, eu normalmente escolho uma cor mais cinza para realizar pinturas, tá? Porque aí eu tenho uma cor mediana entre o highlight e o shadow, que normalmente o highlight seria o quê? O brilho das execuções que você vai pintar, e o shadow são literalmente as sombras, né? Todo o contraste que você vai fazer com os dois tem que ter uma cor mediana, e normalmente está ali no cinza. Então, aqui no Photoshop, ele já permite que você escolha qual a cor do seu background, qual a cor qual a cor de fundo da sua pintura, tá? Então, eu normalmente deixo aqui em cinza, tá? Então, você pode deixar mais ou menos aqui numa cor mediana ou até mesmo mais clara, para não tornar muito agressivo aos seus olhos, porque diferente de um papel, quando você tem
uma luz branca direta no teu olho, você tende a cansar mais, e algumas vezes você normalmente tem que utilizar até mesmo uma luz de apoio, ou amarela ou verde, para dar um equilíbrio no azul que gera na cor branca, tá? Porque se você for ver, a cor branca, algumas vezes ela tem mais intensidade de azul do que das outras cores, tá? É por isso que quando você, por exemplo, utiliza aquele modo do seu celular, né, o modo de leitura, ele deixa a cor amarelada, ele retira o canhão de luz azul, que normalmente é mais prejudicial aí aos nossos olhos. Beleza? Então, eu já coloco aqui numa cor mais acinzentada para não ter tanto impacto no meu olho. E quando você coloca uma luz contra, quer dizer que você algumas vezes trabalha horas e horas com cores diferentes, você começa a perder o raciocínio das cores. Aí na hora que você tá olhando ali, parece que tá bacana, passa 1 ou 2 horas que você desligou o PC e liga, você fala, nossa, que cor que é essa? O que aconteceu? Os seus olhos já se acostumaram com aquela cor e começaram a autorregular dentro da sua, literalmente do seu próprio cérebro. Então você tem que ter esses equipamentos ou não, né? Depende de como você regula a sua pintura digital. Beleza? E vou dar aqui um botão criar. Ele vai criar minha prancheta no tamanho quadrado, e aí é onde a gente entra na escolha dos pincéis. Eu já tenho aqui meu favorito, né, de brushes aqui, que eu sempre deixo ali para não me perder no monte de brushes que a gente hoje pesquisa no Google. A gente pode baixar packs, packs e kits de brushes de diferentes tipos. Aí literalmente depende de como você trabalha. Eu gosto muito de brushes que trabalham com a textura de pincel. Outras pessoas gostam de algo mais nanquim, algo mais direto, né? Então vai literalmente do seu gosto. Né? Então, voltando aqui para a apresentação, então, você precisa estar preparado. Para o quê? Você precisa de um pincel para textura, outro pincel para pintura e outro pincel para borrar. Porque assim como numa pintura no papel, tanto em lápis ou então literalmente no aquarela você não borra tanto, mas você mistura, né, as cores com a água em si. É como se fosse um borrar. Você espalha a tinta de uma opacidade maior, diminuindo a opacidade com a água e afastando para os lados. Então, sim, você vai precisar borrar de algumas vezes a sua pintura para que se adeque aí ao seu estilo. Beleza? Então, cada um desses pincéis você vai precisar, tanto para textura, quanto para pintura, quanto para borrar. Logo em seguida, tenha a quem se inspirar. Raramente você vai simplesmente gerar algo do nada. Você se inspira em coisas do seu dia a dia. Então, você tem algum artista, boa tarde, Berenice, também. Você tem algum artista que você literalmente gosta, acompanha com ele, conversa com ele. Algumas vezes eles até cedem suas próprias brushes para que você possa trabalhar também lado a lado aí com ele. Beleza? Não é muito difícil um artista disponibilizar as brushes, porque algumas vezes ele também encontrou em outro lugar. Tá? Bom, se inspire, mas não copie. É sempre a regra, né? Opa, achei muito legal, queria fazer algo do tipo, que seja do tipo, mas nunca uma cópia. Beleza? Sem problema, Berenice, a gente vai disponibilizar a gravação, sem problema. Bom, continuando, a gente tem aqui, né? Aqui nas brushes, literalmente você encontra as brushes aqui no canto superior. Quando você seleciona, né, o pincel aqui no Photoshop, você encontra as brushes aqui, nesse menu, no canto superior esquerdo, onde você pode viajar aqui para algumas brushes que já vêm com Photoshop, ou então, literalmente, baixar algumas e importá-las. Ah, Douglas, como que eu faço isso? Você baixa o BRT o arquivo, né, de brush do seu artista preferido, vem aqui, cadê? E importa elas. Vai abrir uma telinha, clicou, download aqui ou carregar, né, se você estiver utilizando, né, o Photoshop em inglês, clique em Load, ele já vai carregar aqui, ó, na sua paleta de brushes, tá? Ah, Douglas, digamos que eu estou aqui perdido nas minhas templates aqui e tal, eu não tenho essas paletas de brush aqui do lado direito. Aonde que eu posso encontrar? Gente, tudo que você encontra aqui, ó, do lado direito do Photoshop, que são as paletas, você vai encontrar aqui, ó, na guia Window né, ou janela, tá? Então vai estar tudo aqui, ó, tudo aqui, não tem segredo,
Beleza? Então, não tenho, meu brush aqui está desaparecido. Digamos que eu, sem querer, eu cliquei aqui no brush aqui, fechei. Ops, perdi o brush. Vou ter que instalar tudo de novo? Não, só vim aqui em Window, Brushes, já apareceu aqui do lado, clico, seguro e arrasto aqui no cantinho. Beleza, organizei, ou seja, o Photoshop está se adaptando a você, tá? Então, esse é uma das partes mais importantes na hora de escolher uma solução para desenhar digitalmente. Logo em seguida, que eu escolhi minhas brushes aqui, eu vou ter uma noção, né, de como é a questão de uma pintura dentro do Photoshop, principalmente se ela tem 3 dimensões, ou eu quero imitar uma terceira dimensão. Então, antes de mais nada, né, voltando aqui rapidinho, princípios da parte tridimensional dos objetos. Tudo começa com 2D. Não pense que você não vai precisar de uma inspiração para descobrir como que é um lápis em alguma versão, tá? Você tem que ter uma ideia. Então, normalmente, boa parte dos artistas tem aquele, se você desenha muito as pessoas, né, vai ter aquele bonequinho, o Robert, né, que normalmente ele é feito de madeira e é articulado, e você faz posicionamentos. Então você consegue ver ele de forma 3D. Aqui, o meu único exemplo que eu vou passar para vocês vai ser literalmente uma pintura de um cubo e uma esfera, que é literalmente aí uma introdução à parte tridimensional da pintura digital. Tá? Como que a gente pode ter uma ideia? Então, a melhor maneira que eu encontrei aqui foi utilizando o cinema 4D. Tá? Eu vou abrir o cinema 4D aqui para vocês terem uma noção de como que é a visão primeiro 2D do objeto, depois a gente transforma em 3D, da profundidade com a pintura. Beleza? Então, ó, vou abrir aqui rapidinho. O Cinema 4D, para quem não sabe, ele tem uma licença gratuita quando você adquire a Creative Cloud ou o After Effects. Então, na hora que você cria um documento de Cinema 4D dentro do After, ele já fala: opa, você não tem o Cinema 4D, a gente instala para você. Até rimou. Mas, enfim. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou gerar um cubo. Trazer ele aqui um pouquinho para cima. Opa. Trazer ele aqui um pouquinho para cima. Beleza. Tenho aqui praticamente um cubo, né? O que vai acontecer? Eu preciso da forma dele 2D. Então, esse aqui é o que a gente precisa imaginar, tá? Então, tem ele bonitinho aqui, preciso imaginar ele agora para como que eu vou passar ele para o Photoshop. Você não vai conseguir literalmente trazer de memória a forma do cubo. Ou então, se eu colocar aqui uma esfera, né? Por exemplo, deixa eu zerar ele aqui. Se eu quiser trazer, opa, cliquei sem querer. Se eu quiser trazer uma esfera aqui, aumentar a quantidade de segmentos para deixar ela mais redondinha. Se eu quiser trazer essa esfera para o Photoshop, nossa, como é que eu vou ter a noção de fazer esse degradê aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é um círculo. Eu tenho que voltar às formas primitivas. Então, até mesmo com um cubo, se eu adicionar um cubo aqui e dar um display, um quick shade, opa, quick shade, não, constant shading. Essa é a forma que eu preciso colocar no Photoshop para eu começar a desenhar. Então, quando você quer desenhar uma pessoa, você vai desenhar a silhueta dela primeiro. Por quê? Você não quer seus traçados passando a silhueta. Você quer a silhueta e depois você transforma tudo dentro dessa silhueta. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui de uma maneira mais rápida? Eu vou dar um Ctrl Shift S, que é para tirar um print screen aqui. Vou trazer para o Photoshop. Então, eu tenho uma ideia aqui de mais ou menos de como é o meu objeto 3D aqui, só que no chapado. Então, ele ainda é um 2D. O que eu posso fazer a partir daqui dentro do Photoshop? Eu posso selecionar o nosso Polygonal Tool aqui, somente a parte cinza, ou então, como é um objeto reto, eu posso literalmente traçar com a caneta. Cadê a canetinha aqui? Ó, peguei a caneta e vou criar demarcadores. Onde ficam os demarcadores? Normalmente junto com as camadas do Photoshop. Então, eu tenho aqui os demarcadores. Conforme eu for clicando e posicionando, ele cria um demarcador ali para mim. Deixa eu dar um close aqui rapidinho. Ó, criou um work path, demarcador. Clico em um ponto, clico em outro ponto,
outro ponto, outro ponto, outro ponto. Beleza, fechei o meu desenho. É como se fosse um vetor, mas aí vetor eu até consigo fazer mais no Illustrator do que no Photoshop. Tá, o que que agora a gente faz, Douglas? A gente tem já o caminho aqui, né, que é o demarcador. Não precisa estar literalmente exato, que a gente está trabalhando com uma pintura. E a partir daqui, ó, eu consigo preencher esse caminho ou fazer uma seleção. Então, vou fazer uma seleção aqui. Vou dar um OK. Pronto, fez uma seleção. O que que eu preciso agora? Eu tenho meu background cinza. Eu preciso criar uma nova camada desse meu desenho, que vai ser a medianismo, o tom mediano do meu desenho. E depois eu trabalho com a parte clara e depois a parte escura do meu desenho. Beleza? Então eu vou criar uma nova camada. Beleza? E vou somente vir aqui, ó, com o Bucket Tool, né, que é a ferramenta muito conhecida até mesmo no Paint, que é o galão de tinta, onde você escolhe uma cor. Vou escolher uma cor aqui mediana também do cinza. Um pouco mais escuro aqui. E vou clicar. Pronto, pintou. Então, eu vou até esconder aqui o print screen que eu tirei. Já tenho minha forma. E agora eu vou simplesmente desfazer essa seleção, que eu não preciso mais dela. Vou vir aqui em Select, Deselect. Ou selecionar e retirar seleção. Ou Ctrl D. Né? Vou pressionar o Ctrl D aqui, retirei a seleção. Já tem a forma. Tá, Douglas, e agora o que a gente faz? A gente vai criar outras duas camadas. Então, eu tenho meu tom mediano. Vou até digitar aqui, ó, do lado, tom mediano. Vou inserir mais duas camadas, ó. Aqui embaixo tem um botãozinho de inserir camada. Uma dessas camadas eu vou chamá-la de tom escuro, que são os shadows, e o tom claro, que são os highlights. Legal. Porém, a gente começa agora a trabalhar literalmente, né, com o pincelzão. Literalmente tentar fazer o 3D aqui desse objeto. A gente vai começar a fazer o 3D pela parte escura do objeto. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar aqui, primeiramente, selecionar a camada, né? Vou retirar aqui a visão das camadas um pouco e vou voltar nas minhas brushes, tá? A partir daqui, eu vou pegar minha brush padrão, que é essa daqui, ó. Tem até um formatozinho mais ou menos estranho, parece estranho, mas na hora que eu começar a pintar vai fazer mais sentido. E eu vou começar a pintar de uma forma mais escura. Então, vou vir aqui na cor preta, vou dar OK. Douglas, você vai trabalhar com a opacidade 100%? Não, não vale a pena. Ó, vai ficar muito preto. Então, o que que eu vou fazer? Vou esconder aqui um pouquinho, voltar para a camada, estou com ela selecionada aqui. Primeira parte que a gente vai ter que o Photoshop ajuda literalmente na pintura digital, é o trabalho com as camadas, que é, se eu pegar aqui, ó, e pintar, opa, pegou por fora. Tá errado isso aí, não tá, Douglas? Sim, tá bem errado. O correto, ou você faz uma seleção a partir desse tom mediano. Então eu venho aqui, por exemplo, com a varinha mágica, seleciono. Aí eu volto aqui na camada de tom escuro, conforme eu pintar aqui com o pincel, ele pega só essa área, assim, não borra fora do meu objeto, tá? Assim como, o que eu gosto mais, eu faço um clip mask, ou seja, eu coloco essa camada dentro do preenchimento do tom mediano. Então, o tom escuro e o tom claro vai obedecer a camada de tom mediano, que para mim é ótimo. O que que eu faço? Ó, seleciono tom escuro, botão direito, crio uma clipping mask, tá? O que acontece? Essa camada agora faz parte de tom mediano. E ela só vai preencher literalmente o que tiver dentro desse meu objeto. Beleza? Então, aí já facilita muito mais. Ah, Douglas, qual que é a diferença? Se você faz isso aqui, ó, se você seleciona, lembra que eu falei que vocês vão precisar borrar uma hora ou outra, né? Se você seleciona o seu objeto no tom mediano, volta aqui no tom escuro e pinta ele, vai chegar uma hora que você vai precisar borrar. E normalmente, para você borrar, né? Vou até aumentar aqui um pouquinho
a brush, mais um pouquinho. Para você borrar, ó, de dentro para fora é tranquilo. Agora, para você borrar, deixa eu diminuir aqui um pouco, eu exagerei. Aí, para você borrar de fora para dentro, ele vai pegar a cor de fora. Ou seja, não tem nada fora da seleção. Diferente se eu estivesse fazendo com o Clipping Mask. Com o Clipping Mask, eu vou desfazer aqui rapidinho a seleção. Com o Clipping Mask, vem aqui, coloca ele para dentro desse do símbolo, né, do tom mediano. E aí o que acontece? Eu vou pintar. Ó, aperto B, ou clico aqui no botãozinho de pincel, e começo a pintar. O que ocorre? Tá vendo que eu estou passando para fora aqui do objeto? Se eu tirar, ó, olha o formato de como que está a minha miniatura aqui dentro da paleta camadas. Oxe, não está quadrado. Está passando para fora. Isso por quê? Essa é a parte correta de se trabalhar com Photoshop, literalmente. Ele literalmente mantém a pintura que você deixou por fora, só que ele só está recortando o modo de mesclagem do Clipping Mask. Beleza? Ou seja, você não perdeu aquela informação que está passando por fora. Se eu chegar e borrar aqui agora, ele não vai fazer nada. Porque tem cor do lado de fora. Beleza? Se eu tirar do Clipping Mask aqui, a minha pintura está realmente passando para fora do objeto. Beleza? Então, muita atenção com isso. São duas versões aí para se trabalhar com pintura digital. Tá, fora isso, estou dando Ctrl Z aqui. Vamos pintar literalmente um pouco mais a sério aí. Vamos fazer a parte mais escura do nosso cubo. A primeira coisa que eu tenho que ter noção é que ele tem arestas. Então ele tem aresta aqui e aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um tracejado. Mas eu vou trabalhar literalmente com a opacidade em 100%? Não. Se você está literalmente trabalhando com a cor preta, não faça isso. Para você depois ajustar, não tem como. Ah, uma outra questão muito importante que muitas pessoas têm dúvida. Ah, Douglas, a sua pintura, o seu modo de pintura está duro. Se você passa levemente, né, com a sua caneta na sua mesa Wacom, ela está fazendo uma pintura dura, não está pegando a pressão da caneta. Isso é porque a configuração aqui, né, do Photoshop, cadê? Aqui, ó, em Shape Dynamic, né, que é literalmente para pegar a pressão da caneta, está dando um tipo de bug com a tinta do Windows. Então, aí, literalmente, existe uma correção muito simples para isso, tá? Eu vou salvar aqui nosso trabalho, para não perdê-lo, chamá-lo de cubo, e vou salvá-lo. Aí, o que vai acontecer? Para a gente tirar esse bug que ocorre aqui no Photoshop, que ele está conflitando com a tinta do Windows, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá na sua configuração da mesa Wacom, vir aqui em caneta, vem aqui em mapeamento e retira a tinta do Windows. Então, normalmente ela vem ativada, você retira. Logo em seguida, você vai ter que entrar. Eu vou executar aqui rapidinho o Explorer do Windows. Você vai ter que acessar aqui a sua pasta de usuário dentro do Windows. Então, vou lá em Usuários, Douglas Anjos, e vai ter essa pastinha aqui chamada appdata. Se ela não estiver aparecendo, é porque o seu campo aqui de exibir não mostra itens ocultos, tá? Appdata é um item oculto aí do Windows. Você abre ele, vem aqui em Roaming, vai lá em Adobe e procura o Photoshop. Então, cadê? Photoshop 2021, que é a minha versão mais nova. Vai estar aqui, ó, Adobe Photoshop 2021 Settings. Aqui dentro você precisa criar um bloco de notas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, abrir o bloco de notas rapidinho. Abrir o bloco de notas. E vou precisar criar um texto aqui dentro e também um nome de arquivo. Eu tenho já o padrão do texto aqui preparado, que é esse aqui, ó. Use System Stylus, tá? Eu posso passar esse texto aqui para vocês depois também, sem problema algum. E vou salvar aqui no meu desktop mesmo, mais rápido, com um nome específico. Tem um nome específico também, que é PS User Config
.txt, né, que é esse .txt aqui, e salvo. Beleza, posso fechar. Eu vou abrir uma nova pastinha aqui da minha área de trabalho. Vou pegar esse TXT aqui e vou passar para essa minha pasta Photoshop 2021 Settings. Lembrando, é sempre na versão mais atual do Photoshop, tá? Beleza, a partir daqui eu posso fechar. E aí eu vou reexecutar o Photoshop. Deixa eu ver. Acho que algumas vezes nem precisa, vamos ver. Off, vou tentar voltar aqui. Ah, não, ele está precisando assim. Eu vou reiniciar meu Photoshop. Então, como eu já salvei, só esperar ele finalizar. Vou digitar aqui Photoshop de novo. Gente, isso acontece muito, tá? Principalmente com Windows. Vou esperar ele carregar aqui rapidinho. Beleza, abriu. Vou carregar o nosso save lá, anterior. Pegar ele aqui. Não está como recente. Aqui, cubo PSD. Abri ele de novo. Pega aqui o Shape Dynamics. Olha lá, o símbolo de atenção já sumiu. Isso quer dizer que agora estou trabalhando literalmente com a minha mesa. Beleza? Então aqui, ó, se eu pegar bem de leve, ó, ele começa bem fraquinho. Eu posso ir apertando mais a caneta, ele vai ficando mais forte. Beleza? Então esse é o controle de pressão agora funcionando literalmente aí dentro do nosso Photoshop. Beleza? Agora, qual que é o próximo passo? Se eu quiser fazer uma pintura literalmente graduada de escuro para mais claro, então eu tenho que definir aqui uma opacidade bem menor. Então eu chuto aí para uns 20%. Tá? Ah, Douglas, tem algum atalho que eu possa mudar o nível de opacidade? Sim, se você digitar nos números superiores do seu teclado, ele já muda lá em cima. Tá? Então, por exemplo, eu digitei 20, posso digitar 50. Ele já muda, tá? É um atalho bem bacana aí. Então, conforme eu for pintando, ó, ele fica mais clarinho, ele não fica o preto, aquele preto muito escuro, beleza? Posso também aumentar o tamanho da minha brush. Então, diretamente aqui, ó, o tamanho da brush, o painel brushes. Então, ele fica maior ou menor, tá? E eu posso ir tracejando. Beleza. Primeiramente, aí eu volto aqui na nossa apresentação. Onde está vindo a luz. Outra coisa muito importante. Se você está fazendo um objeto 3D, imagina que a gente tem uma obrigação de definir de onde está vindo essa luz. Beleza? Por quê? Senão a gente não consegue fazer a sombra do objeto, nem os contornos das arestas. Beleza? Então, muito importante isso. Quando a gente está falando de onde vem a luz, então vamos apontar aqui. Eu vou até criar uma nova camada, só para a gente não se perder aqui. Mais uma camada aqui. De onde vem a luz. E vou desenhar aqui literalmente, opa, muito grosso. Vou dar para 100% para deixar bem explícito. E até mesmo uma corzinha aqui mais azul. A luz vai vir, opa, daqui. Dessa direção. Beleza? Então ela vai impactar, ela tem que impactar aqui, ó, primeiro. Então essa vai ser a região mais clara do meu cubo. Depois disso, a gente vai ter uma sombra. Beleza? Então, com isso que a gente já sabe de onde está vindo a luz, a gente sabe onde são os pontos mais escuros. Beleza? E aí que a gente começa a literalmente pintar. Bom, voltando aqui para o nosso pincel. Vou aumentar um pouquinho aqui. Opa, tá azul. Deixa eu colocar preto de novo. Preto. E vou mudar aqui para 20%. Bom, começar a pintar. Então ele vai ter uma parte mais escura aqui. Aqui atrás também vai ser mais escuro.
E ele vai graduando aqui. Aí eu vou reforçando. Então eu fiz uma parte mais cinza. Eu vou reforçando, ó. Tá vendo? Você vai fazendo um shading de sombras aqui. Beleza. Próximo passo. Vamos definir as arestas. A gente tem que saber se isso aqui é um cubo ou não. Então eu vou diminuir aqui. Vou fazer um traçado. Então eu acho que aqui é mais ou menos o meio. Vou fazer um traçado aqui, ó. Beleza? Outro traçado aqui. E outro traçado aqui. Beleza? Ó, não estou nem vendo a aresta ali, estou supondo que é ali. Mas por se tratar de uma maneira mais artística de se trabalhar com Photoshop, é literalmente para saber aonde está o cubo. Beleza? Tá, tenho as arestas. Fiz o primeiro shading aqui, né, da parte mais escura. Eu vou, cadê aqui, cadê? Vou aumentar o tamanho da minha brush mais um pouco. Gente, eu estou fazendo aqui pelo painel brushes para vocês enxergarem, mas existe também dois atalhos para diminuir ou aumentar a brush, que são os colchetes do seu teclado. Então, fecha colchetes, ele diminui, abre colchetes, ele aumenta, tá? Então, são esses dois aqui. Bom, deixa eu pintar mais de leve aqui também. Aquele mais escuro aqui. E aqui. Ó, então ele ficou bem mais escuro aqui desse lado. Bom, agora a parte clara. Eu volto aqui na minha composição de camadas. Vou aqui em tom claro. Botão direito. Vou criar um Clipping Mask. Então ele vai obedecer ao nosso carinha aqui, que é o tom mediano. Beleza? A partir daqui, eu vou inverter para branco. Então, eu vou pintar de branco mesmo. Então, ele vai começar a ficar cinza. Porque eu não estou trabalhando literalmente com a cor dura do branco. Estou trabalhando com os 20% da cor branco. Então, ele está meio transparente ainda. Então, aonde que tem que bater a cor branca? Aqui, ó. Aqui a cor branca tem que ser mais forte e vai graduando para cá. Ó. Beleza? Ó. Vou pintando. Olha como é mais fácil. Beleza? Agora que vem a parte de borrar. A gente precisa borrar. Mas também, nas arestas, normalmente é muito bom a gente fazer um detalhe de entalhe. Beleza? Então, eu vou diminuir um pouco aqui minha brush. Vou fazer um detalhezinho aqui, ó. Precisa ser menor. Ó, bem fininho. Só para passar um detalhe em branco aqui. Um menorzinho aqui. E um menorzinho aqui. Beleza? Ah, Douglas, mas ainda assim parece muito superficial. Agora que vem o trabalho por cima disso. Então, eu vou selecionar minha brush de Smooth, né, que é o borrar. Beleza? Vou aumentar ela um pouquinho. O que eu vou fazer agora? Vou literalmente passar o dedo aqui. É como se você tivesse, até a figura dessa ferramenta é como se fosse um dedinho mesmo. Onde você vai começar a borrar as camadas. Então, conforme você, ó, tem a força dele ali. Ele está bem forte, o efeito dele. Então, conforme eu puxo, aqui, ó, por exemplo, do tom escuro, se eu puxar para cá, ó, ele está bem forte, ele traz bem forte mesmo. Ele vai começar duas coisas. Se você exagera muito no borrar, você começa a perder a textura. Por isso que normalmente você vai ter um retrabalho de textura posteriormente. Beleza? Ó, então eu venho aqui, eu posso trabalhar com tom escuro e tom claro, separadamente. Se fosse tudo misturado, eu estaria borrando tudo e ia ficar uma coisa muito estranha. Sem brincadeira, uma coisa muito estranha mesmo. Então, eu posso até fazer um exemplo depois de como isso seria feito separadamente. Vou esconder aqui um pouquinho, né, a parte clara, e vou começar a borrar aqui a parte clara. Então, ó, vou trazendo ele para cá, borrando separadamente, e vou mesclando. Ah, Douglas, está muito forte. Diminui para uns 25. Ó, você vai trazendo por partes. Beleza? Conforme você vai misturando as cores... Ah, e também sempre puxa para o mesmo lado. Então, ó, tá puxando para cá, se você inverter o lado, não vai bater.
Então, ó, sempre vai puxando para o mesmo lado. Ah, Douglas, isso é um retrabalho gigantesco. Não tem problema. A pintura ela tem que ser calma. Então, ó, vai puxando. Beleza? Deixa eu também fechar aqui nosso carinha Cinema 4D. Não precisamos mais dele. Aumentar aqui para 50 de novo. Opa! Mudar aqui para tom claro. Misturando. Ó, diminuindo o pincel. Tornar as arestas mais finas. Opa. Ó, puxando as cores. Entrando mais no claro aqui. E ele vai se igualando ao tom mediano. Ó, sempre conforme a gente vai puxando, ele vai se igualando. Tom escuro também. Tom escuro tem que avançar. Então, ó, se a luz está vindo daqui, ele normalmente vai fazer um círculo aqui. Beleza? Mesma coisa. Então, vou acompanhar esse círculo aqui no tom mais escuro. Gera um shade maior aqui. Ó, vou subindo. Aqui eu vou afinar essa parte mais escura aqui. Diminuir ainda mais, estou usando os colchetes. Fecha colchetes. Aí. Ó, vou equilibrando. Trago um pouquinho daqui de cima também. Vai ficando mais retinho. Ó, trago a parte mais escura para cá, ó, ela tem que se juntar aqui, porque a luz não está batendo aqui. Volto aqui na parte de tom claro. Diminuo um pouquinho mais. Ó, vou puxar. Beleza? Ó, já fez um brilhinho ali, bacana. Tô puxando aqui agora. Ó, diminuindo. Puxando para cá. Aqui ainda está muito gasto. Vou puxar daqui para lá, vou aumentar um pouco a força. Tá muito branco aqui.
E eu não estou mexendo no tom mediano. O tom mediano se manteve aqui, ó, intacto. Eu só estou mexendo literalmente na parte escura, na parte clara. Ah, então isso quer dizer, Douglas, que eu posso vir aqui e apagar, por exemplo. Ah, tá muito claro aqui, então eu vou apagar aqui, ó, só a parte clara. Essa é uma das vantagens de estar trabalhando com Photoshop também. Ó, fez um smudge aqui, muito forte. Mudo novamente. Vou mudar aqui para uns 40%, não fica tão forte. Fazer um clareamento a partir daqui. Ó, mesclando aqui. Apagando as falhas que sobraram. Voltando para o Smooth. 20 de força agora. Fica bem mais fraquinho. Para ceder o highlight somente para aquela área. Ó, apagar mais um pouquinho aqui. Opa, muito. 20%. Ajustar o escuro aqui, que ele ainda está muito forte. Aí, ó. E aí ele já vai ganhando um pouco mais de textura. Ó. Aumentar a força dele aqui em 50 de novo. Ó. Vou misturando. Então, o carinho ficou meio errado aqui. Apaguei com a borracha. Ó. Opa. Ctrl Z. Diminuo agora para preparar a aresta aqui de novo. Mudo para o branco. Ó, vou puxando. Opa, tortou. Aí. Vou retirando um pouco mais dessa bordinha preta que eu fiz muito escura. Ó. E no branco eu vou retirando também a espessura da linha branca. Sempre com puxadas bem, literalmente rápidas aqui, porque quanto mais rápido, mais reto você consegue manter a puxada. E vou apagar um pouquinho desse lado escuro aqui.
também. Ó, volto a fazer o smooth. Vem aqui na aresta. Eu ainda vou diminuir ainda mais a tonacidade desse branco. Aí. Ajustar aqui. E apagar ali em cima. Volto para pintar aqui no lado mais escuro. Mudo a minha brush. Novamente a brush padrão. Para pintar ele aqui, ó. Opa. Fazer uma mesclagem aqui. Mais um pouquinho aqui. Volto lá. Ferramenta de borrar. Vou passando novamente, ó. Isso aqui vai sair um pouquinho. Pronto. Borro mais um pouquinho aqui, ó. Aumentar um pouco a força. Diminuo. Por aí vai. Aí você já vai ajustando literalmente o seu formato conforme você vai requerindo. É claro, tudo demanda tempo. Então, conforme mais perfeito você quer deixar a estrutura da sua pintura, mais tempo ele vai demandar. Então, você vai borrando e ajustando. Não tenta deixar muito liso, porque principalmente se for a pele de uma pessoa, por exemplo, você vai perder a textura da sua brush. Então, se você acostumar a borrar muito, você vai literalmente perdendo a textura. Aí, se você quer fazer falhas, literalmente, as falhas são feitas a partir de exagero de highlight e exagero de contraste. Então, por exemplo, eu posso fazer uma rachadura aqui, diretamente com o brush, diminuindo bem minimamente. Eu posso tracejar assim, de maneira mais reta. Dou uma leve borrada. Venho com o pincel de novo, troco para branco. E aí eu vou ter que dar até um zoom maior. Que aí eu vou pegar a brush de novo, branca. Vou diminuir mais. Vou passando por dentro.
quando você faz essa mistura com os dois, você dá a sensação de perfuração, cicatrizes, rachaduras. Ó, claro, mais bem trabalhado. Quanto mais tempo você tiver para fazer, mais bem detalhado você consegue utilizar a ferramenta. Agora, o importante é, por que o Photoshop? Se você tivesse uma ferramenta onde você tivesse que pintar por cima de todas as cores, de todo o seu projeto, o que aconteceria se você não tivesse separadamente cada uma dessas camadas? Vou até deletar essa última aqui, não vai ser útil. Eu vou criar uma cópia deles, então deixa eu só agrupar eles primeiro, e vou criar uma cópia. Tenho dois grupos aqui. Essa cópia, eu vou rasterizar ela, botão direito, opa, selecionar as camadas, botão direito, convertir Smart Object, e aí rasterizo. Beleza. Ele é uma imagem só. O que aconteceria? Eu não tenho mais o controle do que é cinza e do que é branco mais. É tudo uma imagem só. Então, digamos que você está pintando literalmente numa única imagem. O primeiro problema seria, você tem que borrar, muitas vezes. Então, vou aumentar aqui. Preciso borrar aqui. Ó, tá saindo, tá deformando o meu objeto, porque ele está saindo. Não consigo deformar direito. Quer dizer, não consigo puxar, borrar direito. Se eu borrar aqui, opa, fui muito. Se eu borrar aqui, ó, ele mistura tanto a minha parte, minha camada de sombra, quanto minha camada de tons brancos. Então não tenho mais aquele controle que eu tinha antes. Então tudo que eu puxar, ó, vai tudo junto. A parte escura, a parte branca. Ah, se eu estiver trabalhando com uma força maior e puxar, ó, ele já vai misturar tudo. Ele vai mesclar tudo que está sendo passado junto, ó. Diferente de se você tivesse literalmente tudo formulado em camadas, você conseguiria fazer o trabalho muito melhor e detalhado por cima dessas camadas somente. Então, ó, por exemplo, se eu puxar aqui do preto para o escuro, ele não vai pegar o branco. Ele não está trazendo o branco, ele não está deformando a camada branca mais. Beleza? Então, fica aí um outro detalhe muito importante. Ah, Douglas, agora a colorização, como que seria feita? É claro, para melhorar ainda mais esse desenho, eu teria que fazer um retrabalho muito maior com um tempo muito maior. Mas se eu quisesse fazer uma recolorização, como que você recomenda fazer dentro do Photoshop? Gente, não tem muito segredo. Da mesma forma que a gente colocou camadas de tom escuro, tom claro, a gente vai colocar as cores também. Então, por exemplo, eu quero misturar uma cor verde dentro desse cubo. Mesma coisa, botão direito, venho aqui em criar uma máscara de recorte e vou pintar, por exemplo, ele de verde. Então, vem aqui, ó, pego um verde mais escuro, por exemplo, vou aumentar meu pincel e vou tracejando. Ó. Ah, Douglas, mas está ficando muito, 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 muito verde. Não, tem problema. Eu estou perdendo os detalhes do preto, Douglas, não tem problema. Por que que não tem problema? Porque agora, ó, como ele está numa camada separada, eu posso simplesmente retirar, tipo, não gostei dessa cor, posso retirar. Ou eu posso começar a mesclar essa cor com os itens abaixo, que é aqui, ó. Então, ó que bacana. Então ele já vai mesclando. Aí você decide que tipo de mesclagem você vai querer. Só que, lembrando, a mesclagem ela vai mesclar também outras cores que vier após ela, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma mudança de verde, um verde mais, tonalidade mais obscura aqui. Vamos pegar aqui no Multiply. Aqui, o Linear Burn. Aí depois eu quero adicionar, por exemplo, uma cor amarela. Novamente, crio um Clipping Mask, muda aqui para um amarelo quase ferrugem, né? Vou pintar. Ó, da mesma forma. Conforme mais forte eu vou pintando, mais forte ele vai ficando. Ó. Fazer quase uma bandeira do Brasil aqui ainda. E vou escolhendo a tonalidade.
pegar um overlay. Deixa eu ver. Ver que fica mais bacana. Vivid Light, ficou legal. E mais uma camada azul. Vamos fazer tipo uma bandeira do Brasil. Botão direito. Opa. Crio mais um Clipping Mask. Vou escolher a cor azul aqui. 2 cliques. Azulão. Bem escuro. Vou pintar aqui. E vou escolher a melhor mistura. Aí. Então, a recolorização, junto com o uso das camadas, ficou muito mais fácil. Tipo, muito mais. Tá? Você não sofre tanto para trabalhar. Ah, não gostei da cor azul. Ah, esconde ela. Ah, esconde amarelo. Por aí vai. Tá? Muda a tonalidade de cor. Você é literalmente quem manda no Photoshop. Tá? Bom, gente, deixa eu ver se eu estou de acordo aqui com representação, tridimensional, sombra, iluminação, colorização. Legal. É isso, uma introdução bem de leve aí, é claro. Se fosse para eu trabalhar com um estilo de cubo muito mais legal, eu precisaria de um pouco mais de tempo. Mas quando você vai fazendo literalmente com um tempo bem mais curto, vão ter detalhes que vão ficar sobrando aí para acertar, assim como em uma pintura. Ah, Douglas, me dá uma dica aí de como eu poderia dar mais detalhes a essa pintura. Highlight, para dar a sensação de brilho, branco. Você vai ter que usar muito branco, mas não pode exagerar nele. Então, por exemplo, eu poderia criar mais uma camada aqui. E fazer alguns detalhes mais brancos, esbranquiçados, né? Vamos colocar aqui uns 30%. E aí você vai fazendo os detalhezinhos pequenos, como um entalhezinho aqui. Tem que ser menor ainda. Uns risquinhos bem de leve. Uns brilhozinhos mais esquematizado. E são esses brilhos que depois que você der uma leve borradinha. Opa, tá muito forte. Que ele começa a ter uma sensação de plastificado, de metalizado. Metalizado teria que aplicar uma textura um pouco mais como se tivesse lixado, tá? Então, você vai dando esses pequenos detalhes depois na pintura, que aí vai parecendo que ele tem uma sensação mais 3D, porque tem mais brilho. O que vai escrito no arquivo TXT para pressão da caneta, claro. Ó, eu já posso, o que vai escrito posso já até passar aqui no chat. O nome do arquivo é ps user config.txt. Então tem que ser criado no bloco de notas, tá? Não é nada, não é nenhum segredo, beleza? Bom, creio que seja isso. Eu vou abrir para perguntas agora. A gente tem mais aí, passei até mesmo uns 9 minutos. Alguém teria alguma dúvida? Vou até trazer aqui para ver melhor. Esse aqui seria mais ou menos o estilo do arquivo. De nada, Tarsila. Bom, quem tiver alguma dúvida aí, já pode ir digitando. Vou aguardar mais uns 10 minutinhos aqui na sala, tá? Sim, ficou faltando a exportação. O programa Krita se assemelha ao Photoshop? Mais ou menos. Eu desconheço esse Krita.
Mas se ele tiver, por exemplo, ferramentas que divida em camadas, que faça um trabalho com brushes, né, que você consiga literalmente inserir qualquer brush, pode ser que sim. Então, beleza. Daria para literalmente reformular aí uma pintura digital através dele. Tem também o Clipping Mask e tudo mais? Ah, sim. Brush, o próprio Photoshop ele já vem com várias brushes, tá? Mas aí também tem a criação das brushes. Então, por exemplo, se você quer padronizar alguma brush que você tem interesse, você consegue criar a sua própria, né? Através do Photoshop, através de uma imagem. Ah, eu quero uma brush com formato de árvore, porque aí eu só vou clicando e ele vai colocando as árvores para mim. Dá para criar também, tá? De nada. Quais tipos de brushes você gosta mais de trabalhar, os efeitos deles? Bom, os que eu mais utilizo, literalmente, eu mantenho aqui nos meus favoritos. Existem algumas manchas com sombra. Então, normalmente ele é trabalhado com preto e branco. Então, conforme há uma pintura, deixa eu criar uma nova camadinha aqui. Pronto. Deixa eu aumentar strength. Beleza, cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó, mancha com sombra. Conforme você vai pintando, ele gera, porém, alguns dos apliques dele vai gerando uma sombra também. Essa técnica também serve para a criação de embalagens? Sim, mas aí eu até, se for criação de embalagem, eu diria que seria melhor você trabalhar com Dimension. O Dimension ele já tem literalmente algumas formas de embalagem prontas, tá, Dani? Que você pode literalmente trabalhar com elas e só colocar o logo. Quando você desenha a embalagem, vai ser um trabalho artístico, não vai ser literalmente um artigo publicitário em que você tenha literalmente um exemplo ali do que você imagina para uma embalagem, tá? Porque aí a gente também tem questões de dimensionamento e tudo mais. Beleza? Quando a gente fala de pintura digital, a gente está falando de algo mais literalmente artístico. Então, poucas vezes você vai é, medir, que nem quando eu tracei as arestas do cubo, foi literalmente no olho. Você consegue fazer um tracinho, tudo mais com a caneta, mas não tem medida. Quando você trabalha com embalagens, o interessante é você ter medidas ou então modelagem pronta em 3D. O Dimension ele consegue fazer isso para você, tá? Dimension é esse carinha aqui dentro da Creative Cloud. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, ó. Esse carinha verdinho aqui, tá? Nele você pega, por exemplo, o logo da sua empresa e já consegue ver como é que, por exemplo, eu tenho a Nestlé. Existe um modelo de embalagem cúbica, né, da Nestlé, que é aquela, acho que é, tem um novo tipo de caixa de chocolate deles agora, onde você consegue pôr somente o logo, ver como é que fica a texturização e até mesmo uma distância proporcional a ele, tá? Agora, na pintura mesmo, eu não aconselharia. Eu aconselharia literalmente trabalhar com a parte 3D. Cara, linhas retas, muito bom. Literalmente recomendo usar caneta. Existem dois truques com a caneta. Você pode usar o pincel, mas aí você travaria ele com Shift. Então, na hora que você for traçar ele e tudo mais, vou até diminuir, aumentar aqui a opacidade. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e diminuir. Você pode começar a puxar ele, segura Shift, ó. Você faz um traçado retinho com Shift pressionado, tá? Da mesma forma, se você pegar uma caneta, a caneta em si, tracejar um demarcador assim, ó, tá vendo? Ele vai vir aqui para demarcadores. Tem esse work path aqui. Pressiono com o botão direito, stroke path, escolho a brush, por exemplo, e falo, simula pressão para mim e traça. Ele vai traçar o caminho da caneta certinho. Isso aqui também é bem bacana. Agora, existe algo ainda mais interessante. Quando você tem, por exemplo,
Deixa eu pegar aqui e trocar a brush, colocar minha brush padrão, que eu gosto muito dela. E vou... Deixa eu ver só como é que ela tá de traçado. Ó, o traçado tá meio grosso. Deixa eu diminuir um pouco. Ó, digamos que você queira fazer, por exemplo, aqueles olhos de mangá, né? O interessante é você trabalhar com esse carinha aqui em cima, ó. Tá vendo aqui o smoothing? Esse smoothing, quanto mais alto ele estiver, mais ele acompanha um traçado perfeitinho, vamos assim dizer, dentro do Photoshop. Então, conforme, ó, se eu fizer um traçado, ó, ele faz um traçado bem mais bonitinho. Ó. Se eu pegar, diminuir ele e tentar fazer a mesma coisa, sua mão tem que ser muito boa. Olha como é que sai tremida. Beleza? Então, o smoothing, ele vai fazer essa suavização da passada da caneta. Então, imagina, por exemplo, eu quero desenhar um olho, né? O olho normalmente tem um traçado bem mais diretão. Deixa eu ver. Bota aqui uns 50% de smoothing. Vou pegar aqui um traçado de um olho. Posso até fazer o estilo mangá, né? É bem mais tranquilo para fazer o tracejado. Então, um esboço rápido e fácil, sem muita tremida. Seria isso, Tarsila? De nada. Legal. Aliás, tem no nosso curso de Photoshop EAD, tem literalmente uma parte do curso que eu falo sobre pintura digital, que literalmente você faz um desenho com WorkPath, né? E a texturização bem mais rápida, ou seja, você não faz traçado nenhum com a caneta, você pode fazer tudo com o mouse e na hora de literalmente pintar também com o mouse é bem tranquilo. Que muitas pessoas não têm, né, a mesa digitalizadora, mas se você for fazer um trabalho bem manual, aí é com a mesa digitalizadora mesmo. Tem também parte de texturização, tudo mais. Beleza? Aí, sim, continuando aqui com a parte de brushes, né, que eu gosto mais de trabalhar. Então, sim, eu tenho brushes que mudam de posição automaticamente. Quando você faz um objeto, eu também gosto de trabalhar muito com aquela parte de fundo. Então, por exemplo, como que eu faço um fundo meio dinâmico, que ele vai mudando? Eu tenho uma brush aqui também, vou até aumentar ela, que ela assemelha a uma nuvem. Deixa eu só criar uma nova camada. Vou apagar isso aqui. Aí. Conforme eu vou tracejando, ó, ela imita uns traçados de nuvem. É que aqui ele está bem forte. Vamos pegar uma opacidade menor aqui. Ó. Conforme você vai passando e clicando, ele vai também mudando o posicionamento e criando novos detalhes. Aí, Douglas, mas eu tenho uma brush padrão igual você. Eu gostaria que ela fizesse esse tipo de coisa que essa sua outra brush faz. Aí você literalmente mexe em todos os tipos de configurações que o Photoshop te dá, tá? Eu quero mexer com textura, quero ver como é que é a parte de textura direto na aplicação da brush. Então aqui ele já mostra como é que ficaria. Ó, sem brush, com brush. Desculpa, com textura, sem textura. Fazer um scattering, deixar ele mais bagunçadinho. Ó. Na hora que eu utilizar ele, ó, beleza? Então tudo isso no Photoshop também traz para você, provavelmente os outros programas não trazem, que é a adequação da brush para você. Bom, deixa eu ver. Creio que já foi. Pessoal, muito obrigado por terem participado aí do webinar.
Muito legal as perguntas de vocês. Caso tenha alguma dúvida também, deixa à disposição. Vou finalizar aqui com a minha apresentação, né? Então, uma última frase aí para vocês. A criatividade se inspira em tudo. Seja você também uma inspiração, beleza? Qualquer dúvida, siga a Mapa e Data para mais tutoriais, mais webinars que a gente tiver aí. Então é só escanear aí o nosso QR Code. Também deixa o nosso e-mail aí de contato, beleza? É isso aí. Muito obrigado a presença de todos e até a próxima.